gente usa uma técnica, acho que todos os professores usam, para a gente gravar que é o alfabeto, a gente usa duas letras hebraicas, Aleph Beit. Aleph Aleph e Beit. Beit. Ah, tá. Para dar a sonoridade de alfabeto, né? Aham. Porque na realidade não existe essa palavra em hebraico, alfabeto. Mas para a gente se familiarizar, a gente coloca Aleph Beit. Aleph Beit. Então agora eu vou apontar para você aqui as letras que nós já vimos, né? E você Sim. vai se recordar delas. Então nós temos o Aleph, que é a primeira, né? Nós temos o Tav, que é a última, mas lembrando Sim. que nós temos 22 consoantes que vão se desdobrar. E aí Sim. eu coloquei em vermelho, eu vou tirar um print, uma foto e mandar para você. Eu tirei em vermelho aqui, ó, marquei em vermelho todas as letras que são multiplicadas, tá? Tá. Então eu falo, você repete. Tá. Aleph, Aleph, Beit, Beit, Veit, Veit, Gimel, Gimel, Dalet, Dalet, Rei, Rei, Vav, Vav, Zain, Zain, Het, Het, Tet, Tet, Yod, Yud, Kaf, Kaf, Raf, Raf, Kaf Sofit, Kaf Sofit, Lamed, Lamed, Mem, Mem, Nun, Nun, então Mem Sofit, Nun Sofit. não, Mem Sofit, Não, Mem Sofit. Nun, Nun, Nun Sofit, Nun Sofit. Samer, Samer, Ai. Ai. Aí aqui para baixo nós vamos ter outras letras. Aí tem que abaixar mais um pouquinho. Então, depois do Ai, nós temos o Pei, Pei, Fei, Fei, Fei Sofit, Pei Sofit. Sadik, É como? Tadik? Sadik. Sadik Sofit, Sadik Sofit. Kof, Kof. Resh, Resh. Shim, Shin. Sin Sim. e Tav. E Tav. Então, Aleph, Tav. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras que se desdobram, né? Que aparecem como porque são os sofites, né? Exatamente. Os sofites são, nem todas são sofites. No meu caso do Beit, por exemplo, o Beit é a questão do Dagesh. Sim. Né, que vai mudar. A Kaf também é uma questão do Dagesh, que vai mudar a sonoridade. Bem, então hoje a gente vai tentar chegar até o final, né? E a gente vai tentar ler algumas frases, a gente vai tentar também apresentar alguma regra gramatical, vamos ver se a gente consegue chegar lá. Eu sei que para funcionar, pelo menos assim que tem funcionado comigo, a gente anda uma quantidade de letras e passa para outra lição. E a gente vai se familiarizando com elas, tá bom? Tá bom. Então a gente já viu o Aleph, Beit, Veit, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zain. É isso? Isso. Então agora, Amanda, olha, vou chegar mais perto para que você possa ver com mais clareza. Nós temos uma letra aqui que ela vai se parecer. A gente já começa a encontrar letras que começam a nos confundir. Olha, nós temos o Het. Às vezes eu fico olhando as letras, eu fico vendo assim, né, de curiosa, eu fico tentando identificar as letras. Certo. E o Het e o Rei, confunde muito, e o Mem também. E tem outras que vão confundir mais. À medida que a gente for andando, nada está tão difícil que não possa piorar. Né? Fica feliz, então. Então a gente tem o Het. Nós temos 3 letras para R, tá? Nós temos o Rei, que na hora que a gente for transliterar é H, por isso que a gente escreve ele com H, porque a pronúncia é R, né? Temos o Rei com espírito brando. A diferença dela está aqui, Amanda. Não sei se você se lembra, tem uma aberturazinha. Tem uma abertura, Bem no alto da letra tem uma pequena abertura, que significa que o espírito entrou ali, certo? Sim. É também uma letra que remete à ideia de túmulo. Tá? Todo judeu deixa um buraco no túmulo para a alma do indivíduo passear e voltar. É uma coisa bem estranha isso, mas é o que é estranho. E aí nós temos o Het. E o Het a gente vai transliterar como CH para não confundir com o Shim e nem confundir com Rei. A gente coloca CH, mas é RR o som. RR. E nós temos o Resh, que a gente tem que fazer um carrinho que está cá embaixo, está entre as letras, próximo das letras sibilantes que a gente fala. Que é o Resh. E é som de R, só É R. o som de R.
É um R de carrinho, tá? Esse aqui. Tá. Então vamos lá. Vamos no Mas, RET. Pode falar. por exemplo, esses R's, em que momento que eu uso eles? Isso aí, Amanda, é o seguinte, essas letras existem assim porque os hebreus não usam sinal massorético. Sim. Entende? Então, porque eles não usam sinal massorético, eles têm uma variação de algumas letras para que elas se encontrando com outra dê uma determinada vogal. Então, é puramente uma questão de determinar a vogal. E não é o nosso caso, a gente não está preocupado em determinar a vogal nenhuma. A gente vai colocar o sinal massorético, então não tem porquê. Mas a questão é exatamente essa. Se eles encontram um mem sofit com uma letra antes, então vai dar um som. Sadik sofit com a letra antes. Ou quando se encontra um ret, ou um rei, ou um ret, eles vão colocar de acordo com a pronúncia. Para eles é necessário ter essas letras. Para nós não seria tão necessário, porque a gente não tem essa preocupação. Contudo, Amanda, cada letra tem um número. Então, o número também vai falar de uma palavra. Quando falar de uma palavra, ela não pode ser alterada no seu sentido. Então, é só para isso que existe. Para a gente poder encontrar isso. Quando escrever, só quando a gente decorar o alfabeto. Decorar certas palavras, regrinhas e tal. É que a gente vai entender por que para te falar a verdade. O que usa, né, cara? Para ter a verdade, já tem alguns anos que eu estudo. E ainda não encontrei um livro explicando por quê. Mas o professor sempre diz assim, mas quando chegar lá na frente, você vai... Eu tô achando que lá na frente... Quando virar rabino, né? Então vamos lá. Então a gente vai escrever agora o Het, o Tet, Yod, Kaf. Vamos ver se a gente chega até o Lamed, pelo menos, tá bom? Tá. Então a gente vai passar mais uma página aqui. Israel e suas bagunças, Amanda. Não repare. Isso é porque passa de uma turma para outra. Então a gente vai... Então vou descer aqui porque eu quero escrever aqui embaixo, tá? A gente já viu os sinais massoréticos, então agora a gente vai para o outro lado. Então vamos lá, Amanda. Vamos começar aqui pela letra Het. Se eu estiver escrevendo no lugar certo, você me fala, tá? Tá. Então, olha. A gente vai sempre imaginar aquela caixinha, né? Aquele quadradinho. E nós vamos, na letra Het, a única diferença que ela vai ter, ó, essa lateral tem que ser curva. Tá? E essa tem que ser reta, fechada cá em cima. Tá? A letra Het é aquele negócio, né? Quando a gente for formar as palavras, você vai ver que lá na frente é uma coisa muito chata. Tá sempre falando de Deus, né? De Deus. E a letra Het, com som de RR, então você pode colocar embaixo assim, som de RR, e a transliteração é CH. Então a gente escreve Het com CH, exatamente porque a gente quer que a pessoa grave a transliteração, tá? Tá. Essa letrinha vai ter o som de R, tá? Não de CH como na nossa língua portuguesa. Bem, vamos escrever uma palavrinha com Het. E aí a gente vai ter tudo remonta sempre para Deus, né? Então vamos escrever uma palavrinha aqui na frente, ó. Lembre-se que essa parte deve ser sempre curva. Sem fazer a curva. E essa aqui mais reta. Então a gente vai escrever uma palavra muito comum em Israel. Nós temos o Het, que seria CH. Nós temos o Patá, que quer dizer A. Então nós temos CH, A. E a gente lê assim, né, Amanda? Ó, esse movimento. Então, consoante, vogal, consoante. Nós temos a letra Gimel, que tem um som de G. Lembrando, Amanda, que o G é sempre gutural, tá? Sempre G de gato, tá? Nunca G de galinha, aliás, de jeito, não, é G de gato. Então a palavra Hag significa festa. Hag é festa. Então aqui a palavra Hag, o significado dela, festa. Mas como no bom hebraico a gente nunca tem um significado só, né? Nós temos 21 palavras escondidas aí dentro. Lembrando que 21 é só do encontro das duas, mas 21 de cada uma delas. Então nós temos aqui a letra que
que remete à proteção. Oh. Tá? Que seria o het. Remete à ideia de proteção, se vocês quiserem escrever. E o Gimel, você sabe que é um homem em direção à misericórdia. Sim. Bem, a palavra festa também se traduz, Amanda, por ensaio. Ensaio. Isso. Então a palavra festa também é ensaio. E aqui que está um negócio bacana. As festas bíblicas são todas um ensaio. Então quando a gente fala... Ensaio para apontar o Cristo depois, né? Eles estão ensaiando alguma coisa, certo? Eles estão ensaiando a Páscoa, por exemplo. E aí a palavra Hag significa literalmente ensaio. Então eles estão ensaiando. E eles dizem isso, nós estamos ensaiando. Ensaiando o quê? A libertação que Yeshua vai trazer sobre nós. Sim. E Jesus entra no dia desse ensaio, no Hag Pessa, Hag Sameia. Sameia quer dizer felicidade, Hag festa, Hag Sameia Pessa, então feliz Páscoa. Jesus entra na Páscoa e vive cada ato da oferta. Desse ensaio. Cada pedaço dessa oferta ele vive. Então o que a festa apresenta? Uma proteção de um Deus que caminha em direção ao homem. É isso que é o ensaio, tá? Caramba. Então é uma proteção de um Deus que está caminhando em direção ao homem. O homem é a parte frágil dessa relação. Né? Então o homem é sempre necessitado, carente, etc. Então a gente vai ter... Eu acho essas coisas sempre fantásticas, sabe, amor? Muito. Mas eu sou meio assim, né, professor. Mas é fantástico. Mas eu acho incrível como Deus consegue colocar essas coisas. E a gente, se a gente soubesse disso, né, Amanda, seria... porque assim, o português é mais para a gente se comunicar, né? O hebraico tudo tem significado, o português tem significado. Só daquilo que a gente está dizendo, né? Então veja, festa, Hag, ok? Você pode pronunciar para mim? Hag. Como é que se escreve a letra Rei? Então a letra Rei se escreve, você pega da esquerda para a direita, faz uma curva, certo? E depois você desce, você escreveu a letra Rei. Lembrando que você tem que fechar aqui em cima, porque ela fala de proteção não pode ter nenhuma fissura, nenhum buraco da agulha. Você sabe o que é um buraco da agulha, mano? Não, eu acho que eu já ouvi, mas eu não gravei isso. Você já falou muita vez. Então deixa eu tentar mostrar pra você, aproveitar que nós estamos aqui. E a gente vai aprendendo, aí você não conta pra ninguém, depois você diz que você aprendeu sozinho. Tá. Aí você tira até uma onda. Então, ó, vou tentar fazer aqui imagino que tá certo o que eu tô fazendo, tá, mano? Tá. Tipo um paláciozinho assim, ó. Um castelo. E a porta desse castelo, certo? Sei. Vamos imaginar aqui que aqui seja um castelo. Do lado aqui, na altura superior, geralmente por trás do castelo, eles colocam tipo uma rampa. E aqui eles fazem pequenos fechos assim, ó, fissuras assim. São janelinhas mais ou menos assim, ó, bem estreitinhas, onde o arqueiro fica para lançar a flecha. Sim. Essa brechinha não passa uma pessoa, ela é mais ou menos uns 5 centímetros, é o espaço certinho do arqueiro jogar a flecha. Sei. Isso é o buraco da agulha. Então é isso aqui, olha, é o buraco da agulha. Tá? Então é mais fácil um camelo passar aqui, então você imagina qual é a facilidade de um camelo, ele tem que entrar e subir. Nossa. Então a facilidade do camelo é muito, muito grande. É mais fácil um camelo passar ali do que um rico entrar no reino do céu. Não quer dizer que é impossível, está dizendo que é mais fácil, né? É mais difícil para o rico do que para o camelo. O dinheiro tem esse poder, né? Você sabe por que é mais difícil, Amanda? Porque a pessoa tem dificuldade de desapegar, né, do dinheiro. É questão de adorar outros deuses. Quer levar bagagem. É isso? Ele quer levar bagagem. Amanda, se não me falha a memória, nós já tínhamos falado do Tet. Não, falamos de outra letra. Vamos lá. A próxima letra é o Tet. Tá? Então o Tet, ele deve ser feito dessa forma. Você vai imaginar, Amanda, que você fez uma casinha e o telhado quebrou. Tá. E o telhado quebrou e entrou
muita coisa na sua casa por causa desse telhado quebrado. E aí, adivinha o que essa letra significa? O telhado quebrado. É isso. Então você já aprendeu que eu dou a dica que é a resposta, né? Então, de fato, é um buraco quebrado aí, é um telhado que se quebrou. E essa letra é considerada uma letra de palavras modernas. Por isso que ela é uma letra que fala de um telhado quebrado. É como se entrasse na cultura hebreia coisas que não são da cultura hebreia. Sim. Então eles vão sempre dizer que essa letra é alguma coisa que entrou na minha cultura que não era meu. Que não era. Tá? O nome dessa letra é Tet. Tá? O significado dessa letra é casa quebrada. E a ideia também é que Deus tabernaculou com a gente. Deus tabernaculou? Então a palavra também fala de tabernáculo. Sim. O que é um tabernáculo, Amanda? É a morada do Deus. O tabernáculo é aquela tenda. É, que virou a tenda. Um templo lá na frente. É diferente a tenda do tabernáculo, tá? A tenda do templo. O tabernáculo, ele tem 3 lugares distintos, tá? O tabernáculo tem o lugar santo, o lugar santíssimo e o átrio exterior. O templo não, o templo só tem um. Você sabia disso? Que é o Santo dos Santos. Só o lugar santo dos santos. O que Davi levou para lá foi só o santo dos santos. Santo dos Santos. Ele não levou tudo, tá? Então a pronúncia é Tet. A transliteração dela é a letra T, tá? E o sentido dela é que alguma coisa do céu entrou. Ou que alguma coisa estava pesando sobre sua casa e ela quebrou, ou alguma coisa do céu entrou. Então ela fala muito de peso da glória. Peso da glória. Tá? E ela é uma letra que remete à ideia de palavras modernas. E essas palavras modernas não de agora, lá do tempo que essa língua foi criada. Palavras que foram entrando no vocabulário, muitas delas ganharam essa letra, então ela é considerada uma letra de palavras modernas. Tá? E ela fala de Deus, porque ela fala do tabernáculo. Da glória, ela fala da glória de Deus que pesou e desceu sobre sua casa. Então aqui vai uma palavrinha com a letra Tet, pra gente escrever. Então olha, é quadradinha, tá, Amanda? Então a forma que você faz é assim. Sim. Tá? Sempre da esquerda para a direita. A maioria das letras se escreve da esquerda para a direita e se lê da direita para a esquerda. Então a gente tem Tet, Lamed, Fei, Rolen Vav e Nun Sofit. Tá dando para ler aí, não tá? Tá. Então agora a gente vai colocar uns sinais maçoréticos aqui, ó. A palavra vai ganhar 2 vogais E. E agora nós temos a seguinte pronúncia, ó. Acompanha comigo aqui. Depois você pode escrever, depois você escreveu, eu falo. Tá, tô terminando já. Tá. Pode falar. Então aqui a gente vai sempre ler nesse movimento, né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então nós temos o Tet, que seria a letra T, a vogal E, vogal E, depois o Lamed, a vogal E, o F, o O e o N. Então nós temos telefone. Telefone. Isso. Aqui qual é? Peraí. É T-E-L-E. T-E-L-E-F. F. É porque com Dagesh dentro ela é P. Sem o Dagesh ela é F. E o Rolen Vav, que aqui deixou de ser uma consoante, ganhou o som de vogal. Sim. E o Nun Sofit. Então, telefone. Telefone. Então a gente vai ler assim, ó. Telefone. Tá? E qual a palavra que é telefone? Telefone é telefone. Opa, bacana. Isso mesmo. Tá vendo? É uma palavra moderna. Né? Às vezes parece que é muito difícil, Amanda, mas não é. Não é só um é. pouco complicado até você conhecer. Então a gente tem a palavra telefone. Ok? Sim. Então vamos lá, Amanda. Olhando aí para sua cola, aquelas letrinhas do alfabeto que a gente tem elas aí. Você tá com elas aí na sua mão? Tô. Tá. Então a gente vai recitar o Aleph Bet. Então vai lá, vai falando até o Tet. Deixa eu só acender a luz aqui, que tá escura, Bess. Pode. Acho que vai cair um pé d'água.
Escureceu de repente, só um instantinho. Melhorou. Tava escuro que eu não tava conseguindo enxergar o caderno. Vai chover aí, é? Eu acho que sim. Onde meu marido tá, já tá chovendo. Nossa. Vamos lá. Pode. Então, leia até a tet. Tet. Tá. Aleph, bet, vet, gimel, dalet, rei, vav, zain, het, tet. Ok. Parabéns. Então agora vamos caminhar para outras letrinhas. E aí você vai sempre perceber a mesma coisa, Amanda. A coisinha chata. Tudo Papai do Céu. Fala de Deus. Eles falam de Deus todo o tempo. É uma coisa impressionante. E o que eu acho lindo na cultura deles também. É o reconhecimento, né, que sem Deus não é nada, né? Verdade. Agora nós temos a letra Yod. Então você imagina aquele quadradinho. E ela só é a quina do quadradinho. Tá? O Yod é o nome da letra. Yod. Seria Y. Ode. Yod. O Yod significa mão, literalmente. Tá? Então o significado literal da letra é mão. Ok? É porque ela lembra, pelo menos os judeus dizem isso, né, que lembra uma mão fechada. Bem, como se fosse uma mão que se côncava, né? Exatamente. Então eles dizem que isso parece com uma mão. Então a letra Yod se lê com Y e se translitera como Y ou I. Ela pode ser tanto Y como I, como é o caso do meu nome, que está aqui em cima. Pode ser como meio. A palavra Yeshua pode ser transliterada com I, não, né? Não. É sempre I. Porque a questão é a seguinte, Amanda, quando você muda a letra, você mudou o valor da palavra. Sim. Para nós não faz sentido, mas para eles faz todo sentido. Então se você mudou o teor da palavra, você mudou o valor da palavra, você deu outro sentido para o resultado do que você está dizendo. Sim. Então, a palavra Yod significa literalmente, Amanda, mão. Tá? Então vamos agora escrever essa palavra, uma palavra com Yod. Então a gente vai escrever Yod, o Patar e o Dalet. Aqui a gente não precisa decorar o nome das vogais, tá bom? Os vogais você precisa saber o que o sinalzinho representa. Só isso. Então a gente tem o Yod, o Patar e o Dalet. Lembrando que o Dalet tem que ter essa sobrinha pro final. Sim. É chamada de letra de movimento. Tá? É como se ela estivesse se movimentando. Ela também fala de telhado, de sustentação. E observando que ela não tem uma base, então ela está falando também de equilíbrio. Sim. Então, olha, a mão significa o Senhor Adonai e o Dalet, o equilíbrio. Então, Yod significa a mão que traz equilíbrio. Sim. Logo estamos falando de quem, Amanda? De Deus. É chato isso, né? Toda hora. E aqui, Amanda, olha, a gente vai ter... Vou matar uma curiosidade sua aqui, não sei, nem sei se é curiosidade. Mas aqui qual é a palavra? A palavra aqui é Yad, perdão. Yad. Que significa mão. Mas peraí, pastor, a letra chama Yod e a mão. A palavra chama Yad e a mão? Exato. Porque na hora de transformar isso em uma palavra, o valor tem que ser compatível com esse valor. Sim. Então essa letra vai ter um valor e chegando aqui ela tem que manter o valor dela. Então ela muda a pronúncia para se manter dentro do valor que ela tem. É porque pra gente, como eu digo sempre, não faz o menor sentido, mas pro hebreu faz. E foi Deus que ensinou para eles, então a gente não pode nem questionar. A gente pode nem falar que é mania deles, porque foi Deus que ensinou. Deixa eu mexer aqui, ó. Quero que você veja aqui a bandeira de Israel, certo? Sim. A bandeira de Israel é formada por uma estrela. E agora eu vou te dizer uma coisa, não fica chocada, tá?
essa estrela não é de Davi. O pessoal fala que é de Davi, né? Mas não é não. Davi não usava estrela, Davi usava um leão. Nos seus escudos. Essa estrela... E por que fala que é a estrela de Davi? Nós temos duas possibilidades, Amanda. Primeiro, que seja um ídolo. A estrela de Refã. Não sei se você já ouviu falar, mas na Bíblia fala que Israel cultuava o deus Refã, que é uma estrela. Sim. Bem, eu descarto essa porque eu acho que é muito improvável que o judeu adore aquilo que ele, né, use como símbolo aquilo que é contrário a Deus. Mas ela pode ser também uma letra colocada depois que Judá foi para o cativeiro. Tá? E é o que eu acho mais provável. Mas olha aqui, Amanda. Essa letra, aqui nós temos duas letras, que seria a letra primitiva da letra Dalet. Essa letra aqui, ó, no passado, ela era isso aqui. Era assim. Então o que a gente está tendo aqui? Ó? A gente tem, deixa eu ver se minha mão vai. A gente tem o Dalet de Davi. E Davi tem dois Ds, porque é assim que se escreve Davi. Deixa eu achar um lugarzinho. Então, vamos lá. Davi. D. Porque tem o D no final. Então a gente tem o D feito aqui e o outro D feito ao inverso. A estrela de Davi, na realidade, são duas letras de Davi. Só que elas falam de coisas diferentes. Essa primeira está falando do homem que busca o Senhor Deus. A segunda está falando de Deus que se manifesta ao homem. Quando elas se encontram aqui dentro. E aí o interessante é que essa estrela, ela forma todas as letras do alfabeto. Todas elas estão ali dentro dessa estrela. E depois eu vou mostrar para você numa aula como todas as letras do alfabeto estão dentro dessa estrela. Meu Deus. Coisa linda. Ou seja, quer ver, ó? Vamos lembrar aqui de um exemplo aqui, ó. Eu vou fazer do lado aqui para você ver, ó. Eu vou pegar uma parte dessa reta, ó, e vou seguir aqui, ó. Ou seja, eu peguei essa quina do triângulo, certo? Sim. Eu peguei aqui, ó, essa quina, ok? E Pode. ela sai um pouquinho para lá, ó. Eu tenho de sadik. Tá vendo? Ou se eu pego só a quininha da estrela, eu tenho iod. É o iod. Né? Sim. Então a gente vai encontrar todas, literalmente todas as letras do alfabeto estão ali. Curiosamente. E é por isso que ela é chamada e reconhecida como estrela de Davi, uma coisa mais tendenciosa a Israel do que ao mundo pagão, sabe? Mas há uma possibilidade de ser a estrela de Refã, que eu acho muito improvável, mas os estudiosos dizem que é uma possibilidade. Então, Dalet, agora nós vamos para outra letrinha. Nós vamos para o Kaf. Kaf. Então, lembrando aqui, vou separar aqui, tá, mano? Lembrando aqui, o Dagesh forte. Existem dois Dagesh. Existe um que é chamado de forte, que muda o sentido da palavra. Sim. Tá? Esse é o que multiplica, né? Esse é o que multiplica. E nós temos o Dagesh Lene, que é aquele que a gente não sente o valor da palavra, tá bom? Então, nós temos o Dagesh forte e o Dagesh Lene. Então a gente tem a palavra, ou a letra Kaf. Tá? Ela é uma letra que também fala de algumas coisas, como sempre, né? Ela pelo menos lembra o que eu aprendi. Ela lembra um olho. Né? Um olho. Parece que é um olho, né, que está olhando para você. Sim. E ela significa o quê? Olho. Amanda, tem que rir de nós, né, Amanda? A gente tem um Kaf. Nós temos a mesma letra sem o Dagesh, se chama Raf. E nós temos a terceira forma de se fazer, que é Sofit. Quando ela vai ser Sofit, ela vai pegar o nome da letra. Então ela é Raf. Sofit. Mas ela é muito parecida com Dalet. Ela parece com Dalet. A diferença do Dalet vai ser a linha do caderno. O Raf Sofit, ele passa essa linha. Ele passa essa linha, ok? Então, o Kaf significa o que, Amanda? Olho. Isso, visão. Ela também lembra atenção,
e outras coisas mais. Então ela é a letra que começa a formar a frase: os olhos do Senhor não estão fechados. O Raf é como a ausência daquele olho, então ele lembra escuridão. Então, se você não tem o olhar de Deus, como é que você está? No escuro, está cego. Exatamente. Então vamos agora escrever uma palavrinha com a letra Kaf. Kaf Sofite. Se eu estiver escrevendo alguma coisa fora, ou se não estiver vendo, você me fala, tá, mano? Às vezes eu não tenho a ideia da distância. Então vamos lá. Coloco o Kaf. O Kaf tem que ter o Dagesh, o Lamed e o Veit. Agora eu vou colocar as vogais. Me diz que vogal é essa. Não precisa dizer o nome não. É o E. É o E? É. E é essa? Também. Então agora eu tenho K, E, Le e o V. V. Kelev. Kelev. É Então, de essa Caleb? palavra, isso. Ou Kelev. Significa cão. Cão. E o nome, eu colocando esse cedilha no cão. E o nome do Caleb é cão mesmo. Cão. O nome dele é cão mesmo. E fala de fidelidade. Fidelidade. E aí quem é fiel como um cão? Não é verdade? O fiel na balança sempre é o cão, né? Mais do que o homem. Sim. Eu acho que eu até contei pra você uma historinha de um moço que ficou trabalhando pro rei 30 anos. Depois que ele cometeu um erro, o rei mandou enforcar ele. Sim. Aliás, mandou jogar as feras, aos cães selvagens. Aí ele pediu ao rei, uma semana antes, que ele desse o direito de alimentar os cães. E ele alimenta os cães, na hora que ele chega para ser morto, os cães viraram amigo dele. Então a moral da história: 30 anos servindo ao homem, ele te trai. Uma semana traindo o cachorro, ele não te trai. É verdade. É uma coisa chata, mas é verdadeira. É verdade. Então agora vamos para a última palavrinha, a última letrinha de hoje. Vamos para o Lamed. Deixa eu ver se eu consigo. Então você vai imaginar agora, eu tenho que fazer o quadrado para você entender o que você vai fazer lá dentro. Então você puxa da esquerda para a direita uma seta e dá uma curvada aqui. Lembra do nariz do Luciano Huck? O nariz do Luciano Huck é mais ou menos isso, né? É pior do que. A letra L, ela lembra uma bengala. Ela lembra também um assento, um lugar onde você se sentar, uma cadeira. Sim. E adivinha o que ela significa? Cadeira. Cadeira Assento. ou apoio, né? Apoio. Descanso e tudo mais, né? Coloca aí, ó, descanso. E olha que interessante. É esta letra que a gente forma a palavra Lev. Meu peito ficou horrível aqui. De Levi. Lev de Levi. E Lev significa coração. Coração. Então se eu tivesse uma palavra, tivesse que formar uma palavra, o nome Levi, por exemplo, né, mano? O nome Levi seria mais ou menos assim. Mais ou menos não, seria assim. O nome Levi, Lamed, Veit, meu Veit ficou igual um 2, você me perdoa, a minha pessoa não está ajudando. E aí eu tenho o Hirik. E aqui, ó, nós temos o I, que quer dizer meu. Então, meu coração. É a palavra Levi. E é o coração de quem, Amanda? De Deus. Que chato, né? Levi é segundo o meu coração. O meu coração escolheu esse, né? É o que quer dizer. Então agora, Amanda, nós vamos partir para outra tarefa, tá? Então a tarefa agora vai ficar um pouquinho mais chatinha. A gente vai entrar um pouco nas regras gramaticais. Vamos lá. Esse aqui é o aula que eu já dei, Amanda. Desculpa, viu?
participa, né, Amanda? Não, eu tô no Decodificando. Eu ganhei de presente. Ah, tá. É verdade, você ganhou, é verdade. É. Vamos lá. Ontem mesmo eu tava assistindo uma aula. E a gente vai subir mais hoje, tá? Tá. Eu decidi fazer diferente, decidi abençoar mais o pessoal. Ai, e a gente nem gosta. É, nenhuma, né? Não. Ninguém gosta, Não. né, Amanda? Não, eu não. Então a gente tem lá, ó. Fala pra mim até a letra. Nós paramos. Kaf. Tá. Aleph, Bet, Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zain, Het, Tet, Yod e... Kaf. Como? Kaf. Kaf. Ah, é Kaf. Kaf, Raf. É Raf. Kaf e Kaf Sofit, certo? Então a gente parou aqui, ó. Nessa letra. Kaf, Raf e Raf. A gente parou cá embaixo, né? Na letra que se desdobra aqui. Ok? Então Sim. agora nós vamos para uma regrinha de gramática e eu quero que você já comece a aprender a falar alguma coisa, tá? Tá. Então a gente vai para uma música. Eu vou cantar uma música. Entendi tudo. A gente vai cantar uma canção que está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Conhece? Teve uma aula, eu acho que foi do Decodificando, que o senhor ensinou a gente a cantar, mas assim não, né? E você aprendeu a cantar? O senhor ensinou, né? Aquela chamar Israel. E aí você aprendeu a cantar? Uhum. Você aprendeu? Sim, eu acho que sim, né? Chamar Israel, Adonai, Elohim, não é essa? Essa. Então canta aí pra eu ver. Não sei se eu sei, acho que é Shema Israel, Shema quer dizer ouve. O nome dessa canção é ouve. Tá? Esse é o nome da própria canção. Sim. Ouve, Shema. Então vamos lá, a gente tem a letra Shim, e ela só vai ser Shim, eu deixei pra fazer isso agora, se a gente colocar um ponto aqui, ó. Porque se esse ponto mudar de lugar, Amanda, ela muda também o seu valor numérico, e aí muda também a sua pronúncia. Então a gente tem o Shim, e a gente tem uma meia vogal E. É aquela que parece que tem, mas não tem. É o E subscrito, né? Aí a gente tem o M, o A e a letra muda. Isso é só para alegrar o nosso coração. Então aqui, ó. Vamos lá. A gente tem o SH, que está aqui no começo, vou escrever aqui embaixo, tá, mano? Nós temos o SH, tá lá na ponta. SH. A gente tem o E subscrito, então ele vai virar um Ezinho aqui em cima. Quando ele vem subscrito, significa que a gente pronuncia, mas a gente não escreve. Sim. Ela tem o som, ó, she, mas ela não pode ser pronunciada. Se eu colocar uma vogal inteira ali, ela muda de número. Sim. E agora nós temos a letra M, né? M, aí a gente tem a letra a vogal A aqui embaixo. Mais uma vez, Shema, e aqui uma letra muda. A letra muda virou um apóstrofe. Tá? Shema. Agora nós temos o Yod junto com o Hirik. Quando os dois estão juntos, eles formam uma vogal e não uma consoante. Então ela vira isso, ó. Vou clicar, né? I. Isso, certo? Porque esse pontinho aqui com essa letra forma a vogal I. Se eu tivesse sem isso aqui, seria Y. Tá? Se tivesse sem a vogal, seria Y. Com a vogal, ela vira I. Agora aqui, olha, veja onde é que está o pontinho da letra. Do outro lado. Inverso da primeira. Então ela vai ganhar o som de S. Agora aqui, mais uma vez, a gente tem o S subscrito. Aqui, ó, tem o S subscrito. Então, esse E entra porque ele precisa ser pronunciado o ish. Tem que ter um E aí no meio. Nós temos agora a letra que fala de mente, cabeça, inteligência, que é a letra Resh. Então nós temos o R, literalmente aqui. R.
nós temos a vogal aqui embaixo, chamado sinal massorético, para a letra A. A. Então nós temos agora nós temos o Aleph, que é muda, né? Mas é um S, e agora aqui escrito. nós temos o E. É o E, né? Eu só tenho que fazer uma correção aqui. Eu escrevi e deixei para trás. Se você encontrar essas duas letras, Amanda, o Aleph e o Lamed, com o E, que não tem esses 3 pontos, não é Deus. Para ser Deus tem que ter os seus 3 pontinhos, porque o valor dela sobe para 7. Então ela ganha o valor de 7, então 7 é o número perfeito, é o número de Deus. Se ela vem com 2 pontos, ela é 6, então 6 é homem. Aí ela passa a ser passa a ser um artigo. No caso aqui é a letra Aleph, que virou um apóstrofe, né? Que virou um apóstrofe, mas a vogal é. E a consoante Lamed, nariz do Luciano. Né? Israel. Então, Shema Israel. Aqui é fechado, né? Fechado, Eu. Shema Israel. Agora aqui, Amanda, a gente poderia achar uma palavra aqui, olha, que tem o Yod, uma meia letra, o Rei, o Rolen Vav, uma meia letra. Como é que se pronuncia isso? Esse é o nome de Deus. Não se pronuncia. Não se pronuncia. Então isso aqui, ó, são letras que estão dizendo para mim, não pronuncie. O que está escrito aqui não fale esse nome. Até porque é estranho de falar mesmo. Então seria Iruel, Iruaf. Mas então a gente vai traduzir como Adonai. A gente vai direto, a gente nem lê, tá? Toda vez que você encontrar esse tetragrama dessa forma, você lê Adonai. E Adonai é Senhor. Tá bom? Quando eu falo de Adonai, não é como eu falo de Elohim, por exemplo. Elohim eu estou falando da Trindade. Adonai, o Adonai está falando só do Criador. Que para o judaísmo é o Pai, no caso. Agora você vai ver que vai repetir, ó. Adonai, Eloheinu. Então aqui nós temos o nome de Deus de novo. Agora observe aqui quando você terminar. Pode falar. Então a gente tem aqui, olha, uma letra que não tem nenhum som, que é o Aleph, né? Então ele vai virar uma vírgula. Sim. A gente tem uma meia vogal, e ela deve ser colocada aqui só para questão numérica. Nós temos uma vogal inteira aqui, ó. O E. Então seria El. E aí nós temos o Lamed. E agora nós temos um pontinho soltinho aqui no alto, ó. Na hora que eu vou subir do Lamed para ler, ele está no meio do caminho. Isso é um O, chamado de Rolen. Agora nós temos a letra Rei, que transliterado seria o H e o som é de R. E agora nós temos aqui, ó, compondo uma vogal. Os 2 pontinhos com o Iod formam uma vogal, que é a vogal E. Agora nós temos o Iod, que vai andar sozinho também. A letra Nun e a vogal U. E o reino, vogal O. Então é Shema Israel Adonai Eloheinu. Eloheinu também é Deus. Eloheinu é Deus por causa desses 3 pontinhos aqui no início, né? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Então aqui, olha, a gente encontrou o tetragrama, a gente nem lê, já diz direto. Sim. Adonai. Então quando alguém for ensinar isso para você, tá o nome de Deus, senão ali a gente só lê Adonai. E Adonai significa Senhor. E aqui nós temos a palavra Echad. Echad. Então nós temos o Aleph, que é um apóstrofe, a vogal é, a consoante é CH, que é RR, né? A vogal A, a vogal
consoante Dalet. Errado. Errado é o quê? Então Shema significa ouve. Israel é o nome do povo, né? Adonai é o Senhor. Eloheinu é o Senhor de novo. Adonai, o Senhor. Errado, É um. Ele está dizendo que é um só. Né? Só que não. Não? Sim, só que não. Sim, só que não. Eu vou te explicar aqui agora. O que a gente tem, Amanda? Em hebraico, nós temos mais de uma palavra para tá? Nós temos a palavra errado. Deixa eu ver se você está conseguindo me ver. Sim. Nós temos a palavra errado, que significa certo? Certo. Aqui você vai colocar, unidade composta. E nós temos outra palavra para em hebraico, que é Yahid. Yahid também é uma palavra para só que é uma unidade, é também. Então transliterado seria, traduzido seria Ah, eu fiz errado. Só que aqui é unidade simples. Então veja bem, o hebreu tem duas palavras para unidade simples e uma unidade composta. Então um exemplo de unidade composta, uma sala de aula, por exemplo. Então se eu colocar aqui errado, você está conseguindo ver o que eu estou escrevendo? Tô. Vou escrever de novo, que eu vou muito bagunçado. Se eu escrever aqui, errado, eu estou dizendo que essa sala é composta de um monte de coisa. Ela é uma sala, Sim. ok? Mas dentro dela tem. Mas como ela não pode ser uma unidade com simples, tem um monte de coisa lá dentro, então ela é unidade composta. A outra, por exemplo, cacho de uva. Se eu coloco aqui errado, eu estou dizendo que eu tenho um cacho de uva mesmo. Sim. Acho que eu escrevi errado aqui. CH. Oh, meu Deus. Então, cacho de uva aqui, ela é composta. Então, tem várias uvas. Agora, se eu vier aqui, Amanda, eu partir para o Yahid, então eu falo assim, um filho. Quantos filhos eu tenho? Uma TV na sala. Uma TV. Sim. Qual a palavra que eu uso? Yahid. Que é unidade simples. Então agora, olha o que diz a palavra do Senhor. Shema Israel. Shema Israel. Adonai. Eloheinu. Adonai. Errado. Então de que eu estou falando, Amanda? Você está falando aí, é Deus com trindade, né? É o Deus que está aqui, a unidade composta, né? Sim. Ele é esse Deus aqui, Ele é um Deus de unidade composta. Então agora quando você lê lá na Bíblia assim, olha, Deus dizendo, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele se tornou como um de nós. Sim. Certo? Aí agora faz todo sentido. E a gente vai ver o nome de Deus que aparece em Bereshit. É Elohim. Tá? Que é falando da trindade. Elohim. Toda palavra masculina terminada com in é plural. Sim. Então, ela é Deus. Né? Deus. O O aqui é humus. É do homem. Sabe o que é humus? Você sabe o que é? Então, mas humus tem a ver com a humanidade? Tem a ver com terra. Terra.
vaso de barro, por exemplo, né? Aí nós temos o H, que sozinho vai formar a palavra filho, e o in, plural, masculino. Então a gente tem um Deus que é plural e um deles é homem. Isso está escrito dentro do termo Elohim. Agora o interessante disso tudo é que o judeu sabe. Oi? O judeu sabe isso aqui. Sabe? O que é interessante é que eles é que ensinam isso aqui. Mas Aí eles ensinam isso aqui e eles mesmos não e não vivem isso. Exatamente. Ele mesmo não vive isso aqui. Então a gente tem duas palavras para um, errado. Aí eu costumo dizer o seguinte para o pessoal: o errado é certo, tá bom? Aí a pessoa grava a palavra. O errado é certo. Então se você fizer o errado, tá certo. Se você fizer o certo, tá errado. Ok? Ok. Então agora eu acho que talvez os meninos possam entrar na aula, né? Ou não? Não sei. Eu acho que a Cristiane falou que eu acho que ela podia entrar, acho que era 11h30. Assim. 11h30. Então vamos prosseguir aqui, Amanda. Daqui a pouco você manda uma mensagem para as amigas aí, ver se eles estão aqui para entrar. Vou mandar um pouquinho aqui, vou pegar um pouco das regras gramaticais. Vamos lá. Agora a coisa começa a ficar chatinha, viu? Você gosta de língua portuguesa? Eu, mais ou menos. Eu odeio. Gosto. Eu odeio a língua portuguesa, desde sempre. Nossa, sempre tive muita dificuldade. É porque assim, o português é cheio de regra, né? É muita regra, né? É muita regra, às vezes confundem. Agora a gente vai ter regra também, porque a gente vai precisar de pontos, né? Para poder marcar o que nós estamos lendo. Então, se a gente precisa dos pontos, a gente vai se perder. Qual letra a gente está lendo? Não sei, né? Você tem que saber pelos sinais massoréticos. Aí o sinal massorético ele vai gerar algumas regras. Então vamos lá. A primeira regra aqui são as letras que mudam a forma no fim da palavra. Nós chamamos isso de sofite. Então são essas 5 letras que mudam o seu formato no fim da palavra. E aí, Amanda, não é por acaso, tá? O judeu não fez isso por acaso. São 5. 5 significa favor, graça. Então eles entendem que esse é um favor de Deus, te dá sabedoria, te dá graça para você entender. Ok? Nós temos letras que são chamadas de letras sibilantes. São aquelas que nós vamos usar os lábios, sabe? Para fazer o som de S. Então alguma delas você ainda não viu. As 3 últimas aqui você não... Aliás, 4 você ainda não viu, só viu uma. Então a gente tem o Shin, que a gente já aprendeu, aliás, o Zain, que é a letra Z, depois o Samer, depois o Tzadik, o Sin e o Shin. Todas essas aqui tem um som de S. Ó, Zain. Ela existe dos lábios, tá vendo? Samer. Tá sibilando também. Tzadik. Sin e Shin. Por causa dessa letra aqui, morreram 48 mil judeus lá na Bíblia. Porque tinham alguns infiltrados entre eles. O senhor falou isso, né? Da pronúncia. O Josué queria saber quem estava enganando eles, né? A eles. Então ele mandou falar a palavra. Como é que é? A palavra Silamê ou Silamá. E eles falavam Shilomé. É Salomé e eles falavam Shilomé. Então quem falava errado era morto. Eles sabiam que o indivíduo não era judeu. Porque a letra não tinha pontuação. E só um judeu saberia se é S ou se é CH. Ou SH, entendeu? Existem as meias vogais, né, Amanda? Que a gente acabou de usar elas aqui agora, né? As meias vogais, que são chamadas de audível e muda. Então, o Dagesh, ele pode se tornar um Sheva mudo. Mas o nome desse ponto é Dagesh. E o Sheva audível é aquele subscrito, que a gente coloca 2 pontinhos do lado, né? E ela vai ganhar o som de
de um E inteiro. E aqui, Amanda, para dar o finish, a gente tem aqui o final de frase. Sim. Então, quando a gente coloca o ponto final, nosso ponto de parágrafo, por exemplo, é um ponto no fim de uma determinada oração, né? No hebraico, são 2 pontos gigantes. Então, quando você lê a Torá e você encontrar 2 pontos gigantes, é porque é o você final. vai encontrar que ali acabou o verso. Ali é um ponto final. Então, basicamente, agora a gente tem essas regrinhas. Mas vem outras coisas aí pra frente para nos complicar um pouquinho, tá? Então, vou tentar tirar uma foto aqui, Amanda. Enviar para você. Tinha uma frase para você ler para mim. Tá bom? Tá. Vamos ver se eu pego aqui sem cola, né, Amanda? Pelo amor de Deus, né? 2 pontos. Fazer sem cola. Vamos lá. Vou estar mandando para você agora, tá, Amanda? Você tá com o seu celular perto aí? Tô. Tá bom. Enviado. Mandou lá no grupo. Exatamente, mandei no grupo. Então vamos lá, mano. A primeira palavrinha, deixa eu botar umas páginas aqui que eu posso rabiscar. Pastor, Sim. eu queria copiar a primeira, número 1, que é as letras que mudam a forma no fim da palavra. Não consigo copiar. Ah, tá. Sadik, etc, né? Não é essa que você quer? Isso. É lá em cima. Isso. Essa primeira aí. Rápido. Que tem diferença essa pretinha com a verdinha. Como é que é? A letra verde. É a mesma letra? É, né? É a mesma letra, é a correspondente que você quer saber, né? É isso. É a correspondente. Tá, entendi. Pode ir, repetir. Então, quais as palavras que a gente tem agora pra gente poder ler? Então, a gente vai seguindo e você vai... quando chegar numa parte que eu acho que você já conhece a letra, eu vou te perguntar o que é, tá bom? Tá. Então, a gente vê se tá aparecendo aí. Vamos lá. A gente tem a primeira letra da primeira palavra, que é a letra Samer. Ela parece um coador quando a gente vai escrever. Parece um sorriso também. Sorriso também. E a gente tem aqui os 2 pontinhos embaixo, que é um E subscrito. Sim. Aí nós temos o Lamed, nariz do Luciano, com uma vogal I. Tá, então, se juntou isso aqui, dá uma vogal, né? Tá. Pontinho, mais o iod dá uma vogal. Nós temos a letra Het. Nós temos a letra Re. E embaixo da Het nós temos o A. Então vamos lá, Amanda. Eu vou dizer 2 que você não conhece e você vai tentar fazer o resto da frase, da palavra. Tá. Então nós temos S-E-L-I. Sli. E agora você conhece essas aqui. É o Het. É o Het e o A. Ra. E aqui? Esse é o Rei. Re. E o rei, qual som que ele tem? De RR? Não, o RR
Não, é de H. É de H. O som dela é R brando, né? É o H transliterado que tem um som de R brando. Sim. É uma respiração no final da palavra, tá? Sim. Então seria, ó, sliha. 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 Só que no final você vai colocar um ar para poder pronunciar essa aqui, ó. Sliha. 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 No final você põe tenta colocar um ar no final da palavra. Sliha. Isso, sliha. Que significa é um cumprimento, tá? Um pedido de perdão, né? Ou você está pedindo a pessoa para sair da sua frente. Com licença. Então, sliha seria a palavra correta, né? Sliha. Sliha é com licença. Tá? Com licença. Mas o sliha também pode ser me desculpe. Pode ser o quê? É aquele me desculpe, né? Você tá passando e fala assim, me desculpe. Ah, tá. Tá assim, salvou sem querer. Tá? Então você vai empurrando, falando sliha. Quer dizer, com licença, tá? Agora uma frase que você já conhece. Deixa eu ver se tá dando pra ver. Tá dando pra ver. Tá dando, né? Tá. Então me diz que letra é essa, Amanda? Esse é o beit. Com pontinho. É beit. Nariz do Luciano. Lamed. Com risquinho. Você não conhece essa ainda não, Amanda. É a letra Q. Essa vogal? É o E. Vogal E. E essa consoante? Esqueci. R. R. Então a gente tem aqui, ó, B. Vou fazer aqui, tá? B. Esqueci um O aqui. B-O. O COF, que é um Q. Um L. E um R. Esse traço é um Q. Isso. Vou fazer de novo pra você não se confundir. Vou fazer aqui na frente, tá? Olha. B. O O. Nariz do Luciano com a reta. mais 3 pontinhos. E essa reta passa da linha do caderno. Passa da linha, sim. E o rush. Então a gente tem aqui B-O, Q-E-R. E vai dar Boker. Que quer dizer bom. Aliás, dia. Dia? Boker é dia e Tov que é bom. Então agora a gente tem, vê se você conhece essa letra. Espero que esteja dando pra ver minha mão aí. Tá dando pra ver. Então a gente tem o telhado quebrou. Letra é o tete. Você tá boa, hein? O Aleph, você tá bem no negócio aí. Mais ou menos. Até a hora que buga. Aleph. Esse é o O, né? O O tá aqui em cima, né? Então nós temos T, não tem nada aqui, então você passa daqui, vai lá pra cima, vai encontrar o O no meio do caminho. Isso aqui não é nada. E aqui é o quê? É o Vet. É a mesma, só que sem o daguesh. Então nós temos Tov. Bom. Dia. Boker Tov. Boker Tov. Boker Tov. Você tá indo bem, tá vendo? Você pega rapidinho. Boa tarde. Como é boa tarde? Sohohain Tov. Sohohain Tov. Você quer aprender ela agora mesmo? Você tem certeza? Não, quero não. É só uma curiosidade. Que eu vi alguém escrever e eu imaginei que estava errado. Tem vários, tem Sohohain Tov, Slichat Tov, Laila Tov, depende do horário, né? É porque eu vi, deixa eu ver aqui, deixa eu te falar o que escreveram aqui. Eu imaginei, o povo busca no Google,
O Google às vezes ajuda, mas às vezes atrapalha, né? Demais às vezes, né? Aham. Peraí, eu vou te falar. Qual é, o que escreveu? Peraí. Só para o senhor me dizer se está certo isso. Eu fiquei... Escreveu Zaraim Tovim. Zaraim Tovim é um desejo de um dia bom para muitas pessoas. Aí tá falando no plural, né? É, exatamente. Boa tarde para todos, exatamente. É como se estivesse falando assim? Exatamente, eu estava desejando um dia abençoado para todo mundo que está presente. Entendi, então tá certo. Vamos lá, olha. Aleph. Aí embaixo eu não tô olhando, não. É isso que eu percebi agora. A gente tem o Aleph, agora tá vendo, né? Tô. O A meia vogal. Ué. O vogal A. A. Então seria o Aleph, uma meia vogal E. A vogal A. E agora nós temos o Nuna. Nuna. E a vogal I. I. Ani. Eu. Ani. Eu. Essa palavra aqui eu escrevi de outra frase. Então é Ani. Agora eu vou fazer outra palavra aqui. Esse é a letra M, né? O Mem. Mem. Com Dagesh, vai ganhar o valor dobrado, tá? Na transliterável vira 2 M's. Mais uma vogal I. I. Tá? Agora nós vamos escrever uma palavra muito bacana aqui para todos nós que estamos aqui. Aqui, ó. Então vai lá. Você foi bem. Isso aqui é o quê? É o Zain. Zain. Mi Brasil. Isso. Mi Brasil. Mi Brasil. Com Z no caso, né? Mi Brasil. Agora Ani quer dizer eu. Mi sou. Sou. Eu sou brasileiro. Sou brasileiro. Legal. Ou eu sou do Brasil. Ani mi Brasil. Eu sou do Brasil. Ou eu sou brasileiro. Você pega muito rápido, Amanda. Oi? Você pega muito rápido, isso é bom demais. Por enquanto a mente ainda tá funcionando. Tem hora que ela buga. Vamos lá. Agora nós temos aqui. Vou escrever uma palavra menor. Vamos lá. Lamed. Lamed é o que, Amanda? É o L. O rei. Rei. É o que, o rei? É o... É o CH? Não, é o H. É o H. Com som de? Com som de R. Exatamente. Então vamos lá. Ri. Aqui não tem nada, né? Então le, ri. Ri. Le, ri, tra. Le, ri, ra. Le, ri, tra. Le, ri, ra. Não, le, ri, tra. Tá. Ah, tá. Esse aqui é um Aqui tav. é o Tav. Então, Le, ri, tra. tá. O. Tá. Tal. Não. Le, ri, tá. Le, Tato. ri, tra. Tra. Ot. Ot. Le, ri, traut. Le, ri, tra, ot. Le, ri, traut. Até logo. Como? Até logo. Até logo. Isso. Então a gente se cumprimenta, né? Shalom, Ani fulano, mi Brasil. Na hora de ir embora, le ri, tra, ot. Le, ri, traut. Obrigado. Até breve. Porque o shalom também significa obrigado. Então você pode dizer shalom, le ri, tra, ot. Ou seja, shalom, tchau, depois a gente se vê.
tchau. Muito obrigado. O shalom, então, ele pode ser tanto o cumprimento de chegada quanto de saída. Exatamente. Ele é de chegada e de saída. Lehitraot. Lehitraot. Caberia bem aqui um todá, né? O todá quer dizer muito obrigado. Muito obrigado. Todá. Obrigado. Lehitraot é até logo. Até logo. Até breve. E você diz shalom, lehitraot, todá. Ou seja, obrigado, até breve, tenha paz hoje. E os judeus nunca usam a pessoa, da primeira pessoa, ou seja, deles, com o verbo ser. Porque ser só Deus é, né? Só Deus é. Ok? Então agora eu vou ter que sair e entrar de novo daqui a pouquinho para o pessoal entrar. Tá bom? Tá. Com Deus. Tá bom. Deus abençoe. Tá. Amém.